Já ouviu falar em mini plástica de abdômen? Dr. Carlos Kuiven esclarece tudo sobre o tema. Durante a gestação, o corpo passa por diversas mudanças. Em alguns casos, ele não consegue voltar ao que era antes. Para falar hoje aqui no Sinta-se Bem a respeito da mini plástica de abdômen, é com grande prazer que eu estou mais uma vez aqui com o Dr. Carlos Kuiven. Seja bem-vindo. Prazer é meu. Tá? Esse é um assunto que gera bastante curiosidade. Tá? Algumas mulheres, depois que perdem peso ou depois das gestações, algumas mulheres assim notam que o corpo se transformou muito, que o abdômen ficou muito flácido, e ela se dá conta assim que vai ter que passar por um procedimento maior. Normalmente, a indicação que a gente mais passa para as pacientes é uma abdominoplastia, uma plástica completa de abdômen, onde se retira bastante pele. Então esse é aquele caso típico de uma flacidez grande. Tá? Tem em algumas situações que a mulher e quem tá, as amigas, o marido, nota assim, olha como tu voltou bem da gravidez, ou tu perdeu bastante peso e quase não ficou com flacidez na barriga. A gente nota assim que é aquele caso onde a mulher nota assim, poxa, eu voltei bem, eu tô quase como eu era, mas não tá exatamente como era. Eu noto que tem um pouquinho de sobra de pele, e elas ficam um pouquinho na dúvida, um pouquinho receosas de partir para fazer uma plástica de abdômen. Algumas pessoas dizem, olha, poxa, mas no teu caso não precisa fazer uma plástica de abdômen. Eu acho que uma mini plástica resolve. É muito comum. Então, só que isso aí gera dúvida, porque a pessoa não sabe se uma mini plástica vai ser suficiente, se para o caso dela é indicado ou não. Então, gera bastante dúvida, assim, né? E quais casos tem que ser feita uma plástica com uma retirada de pele maior e em que situações que só uma mini plástica resolve. Essa mini plástica, quando o cirurgião avalia e diz aí para a paciente, ó, dá para se fazer a mini plástica. Como que acontece? Ela é ambulatorial? É feita no consultório? Ou precisa de internação em hospital? Enfim, queria que tu explicasse melhor. Esse é um assunto interessante, assim. A avaliação é muito individualizada, né? E depende um pouquinho do que a paciente espera com aquele procedimento. Então, assim, a indicação mais precisa de mini plástica de abdômen é aquela mulher que tem uma flacidez muito mais evidente do umbigo para baixo do que do umbigo para cima. Então, em algumas situações a mulher está sentada e ela está quase satisfeita com o corpo dela, mas ela nota que, doutor, olha, em cima do biquíni sobra um pouquinho de pele. Logo em cima da cesárea, ali sobrou uma bochechinha de pele em cima da cesárea. No resto, eu até estou me sentindo razoavelmente bem, não gostaria de fazer um procedimento maior. E esse é o caso com a melhor indicação para mini abdominoplastia, é aquela mulher que está com uma flacidez mais localizada na parte baixa do abdômen. Tá? As mini plásticas, elas tiram uma quantidade de pele um pouco menor, tá? Varia 3, 5, 7 centímetros, 10 centímetros às vezes, mas a mini plástica trabalha na parte de baixo do umbigo. Tá? Então, do umbigo para baixo, um pouquinho em cima da cesárea, quem tem aquela flacidez um pouquinho mais restrita àquela região, a gente vai conseguir tratar bem com uma mini plástica de abdômen. A mini plástica de abdômen, por definição, ela tira pouca pele. Tá? Então, se o problema é pequeno e mais localizado na parte inferior do abdômen, logo em cima da cesárea, a gente consegue fazer. E outra característica da mini plástica é por tirar pouca pele, o umbigo continua exatamente como ele é. O umbigo não é manipulado, não precisa refazer o umbigo. E a cicatriz é um pouco menor, em alguns casos bem menor. Existe a mini plástica menor de todas, que a gente só usa a cicatriz da cesárea. Tá? Então a pessoa, né, uma coisa meio mágica, ele faz na própria cicatriz da cesárea. Às vezes, se a flacidez é pequena, mas não é tão pequena, a gente amplia um pouquinho a cicatriz da cesárea. Mas normalmente ela é uma expansão da cicatriz da cesárea já existente. Doutor, eu sei que para a maioria das mulheres que estamos assistindo agora, além da pele, que é um problema, essa flacidez de pele, a questão da gordura incomoda muito as mulheres, né? Tu falaste da abdominoplastia, né, em comparação com a mini lipo, porque ela não muda ali o umbigo de lugar, mas na abdominoplastia existe também a lipoaspiração, é realizada a lipoaspiração. Na mini plástica de abdômen, nada de gordura é retirado, somente pele? A situação mais comum
é a gente fazer uma mini plástica associada com um pouco de lipo. É raro a mulher que teve filho, que engordou um pouquinho na gestação, não querer tirar um pouquinho de gordura. Então é muito raro. Algumas pacientes a gente faz uma mini plástica só ali para corrigir uma cesárea, uma flacidez pequena, mas normalmente a gente faz uma lipo de tamanho pequeno para médio junto com uma mini plástica. Então, às vezes, olhando por outro lado, é muito comum a situação da paciente vir e buscar uma lipoaspiração e ao examinar a paciente a gente vê que tem um pouquinho de flacidez ali. Aí o médico pergunta, olha, essa flacidez na lipo não vai ser removida. Quer tratar um pouquinho essa flacidez que eu estou vendo aqui embaixo do umbigo, em cima da cesárea? Ah, doutor, eu quero, mas eu não quero fazer uma plástica de abdômen, eu acho que não precisa. Esse é o caso que a gente faz uma lipoaspiração e aproveita e faz uma mini plástica de abdômen junto. É uma situação bem frequente, bem comum. Tá? Em algumas pacientes, a gente simplesmente faz uma mini plástica de abdômen com anestesia local. Se for só mini plástica, dá para fazer com anestesia local, consultório, assim, porque aí vira um procedimento amplo pela flacidez, pela cicatriz que a gente vai usar, mas ele é restrito, porque a gente vai tirar uma quantidade de pele pequena. Então é uma recuperação super tranquila, super boa de fazer. Você tem aí a lipoaspiração, aí não dá para ser no consultório. Aí não dá para ser no consultório, faz no hospital uma pequena lipoaspiração e complementa com uma mini plástica de abdômen. Tá? E outra coisa que é interessante também é assim, existem as mini plásticas ampliadas, onde a gente tira uma quantidade de pele um pouco maior, a gente solta a pele, que é uma característica mais da abdominoplastia completa, mas a gente pode soltar a pele, fazer uma plástica na musculatura, não refazer o umbigo, fazer um intermediário entre uma mini plástica menor e uma plástica completa. Existe uma modalidade que é mista ali, que é um meio termo, que a principal característica é não mexer no umbigo. Então a pessoa, quem olha, parece que não foi feita uma plástica, mas foi feita quase uma plástica de abdômen total. A única diferença é que não foi mexido no umbigo. Então em alguns casos a gente consegue fazer isso também. Algumas pacientes têm uma flacidez que não é muito grande, mas assim, ficaram com uma hérniazinha no umbigo depois da gestação, acham que o estômago está um pouquinho saltado e querem corrigir isso aí também. A gente vê que aquele estômago saltadinho não é só gordura, tem um pouquinho de flacidez muscular, então a gente faz esse misto. Não chega a ser uma plástica de abdômen completa e também não chega a ser uma mini plástica típica. Dá para fazer uma coisa intermediária e aí o resultado fica, a gente atinge bem o que tá precisando. Doutor, para encerrar, recuperação é diferente se a paciente faz só a mini... Totalmente diferente, tá? A mini plástica, a recuperação é muito tranquila, muito tranquila. Se agrega lipo, já dá uma recuperação... A recuperação é praticamente a da lipo, tá? A mini plástica, quando a gente não mexe no umbigo, não faz uma plástica muscular e tira pouca pele, a recuperação é imediata. Por exemplo, é muito comum as pacientes que já fizeram ou que se informaram sobre a recuperação de uma abdominoplastia, é típico, né, passar a primeira semana curvada, tá? Porque foi tirado bastante pele. Na mini plástica não precisa. A pessoa sai do hospital já caminhando retinha, quem olha acha que ela não fez nada. Então a recuperação é mais rápida. Como normalmente não é mexido na musculatura, volta a fazer exercício em 15, 20 dias. Então assim, é uma recuperação bem mais acelerada. Então assim, muda bastante. Quando a gente opta por uma mini plástica, junto vem uma recuperação bem mais rápida. Bacana, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos.